Conclusão. Capítulo 26. É com um certo pesar que nos achamos no último capítulo deste livro. Sentimos como se fôssemos nos separar de um velho amigo. As horas que passamos sobre os registros dessa grande ruína, e a história que contamos nestas páginas, serão, nos anos que se seguem, as mais agradáveis reminiscências, e assunto para profundas meditações. Mais algumas semanas, e milhares de quilômetros nos separarão, o oceano salgado rolará sua maré incessante entre nós e este grande monumento, em cuja arena estivemos embevecidos e emocionados. A memória, porém, sempre trará de volta a imagem daquelas velhas paredes. Para alguns há poesia, eloquência e filosofia naquelas ruínas do passado, cobertas de era, embora nada mais possa ser conhecido sobre elas, além do fato de serem as paredes deterioradas de um castelo, uma abadia, ou uma igreja. Elas ainda conservam a sua tradição. A fantasia lança ao seu redor todo o fascínio da arte, e veste-a com a beleza do romance. A mente ativa recapitula contos de vicissitudes humanas, batalhas e assassinatos, e atos de coragem e crime pairam-lhe ao redor. E assim, a imaginação criativa investe de magnificência poética o mais humilde monumento do passado. Entretanto, o velho anfiteatro não carece da fantasia para aumentar o seu tamanho ou a sua importância. A sua imensidão e magnificência, que até agora se vê, após o impacto e a destruição dos séculos, formam um quadro maior e mais perfeito que qualquer castelo já construído pela imaginação nas nuvens do sol poente. Nenhuma imaginação ou poesia seria capaz de inventar uma história mais maravilhosa. Os grandes milagres encontrados na história do passado, as cenas de amor, de bravura, de crime e malvadez, formam um romance de terrível realidade que reveste o Coliseu com um interesse e uma veneração jamais merecidos por nenhuma outra ruína do mundo. Romano em sua origem, oriental em sua dimensão, grego em sua arquitetura, judaico nos operários que o construíram, cosmopolita em seus espetáculos de homens e feras de todas as regiões, e cristão no sangue que o santificou durante 3 séculos. Ele é um teatro dos mais sangrentos e cruéis prazeres, e o templo da mais heróica virtude. No lapso das eras, adaptou-se às exigências de cada época. Uma vez um forte, depois um convento, então um hospital, uma arena e um circo para uma tourada e um torneio, uma pedreira fornecendo material para os mais suntuosos edifícios, uma fábrica, uma covil de ladrões, e no final, um santuário para os peregrinos das mais distantes extremidades da terra. Assim, em poucas palavras, sumariamos a sua interessante história. Após séculos de infâmia e crueldade, ele é agora o templo sagrado, onde se prega a lei da abnegação e da expiação. O Palácio dos Césares, que fora o empório de todos os ricos do mundo, acha-se reduzido a algumas paredes cobertas de eras, que protegem um convento erigido em meio aos escombros da Casa Dourada. E o Coliseu, o teatro das fúrias e das paixões, tornou-se um monumento abrigado sob as asas da religião. E agora que vemos o Coliseu à luz do luar, o efeito é realmente fascinante. Os franceses, poeticamente, chamaram a lua do sol das ruínas. Os seus raios de cores sazonais conferem a velhas paredes uma existência fantástica. Mas não há monumento da antiguidade onde os efeitos da luz refletida sejam tão belos como nesta ruína. Os romanos preferem o momento em que a lua está subindo entre o Frascati e o Monte Purzio, e eles podem ver todo o esplendor de sua luz argêntea derramar-se sobre a parte mais perfeita da imensa construção. Os arcos quebrados e os fragmentos isolados, sob a influência mágica do luar, assumem a aparência de castelos, templos e arcos triunfais, sobrepondo-se um ao outro até o céu, em graciosa suntuosidade. Muros poderosos parecem dividir-se em dois e curvar-se para o seu centro de gravidade, como as torres inclinadas de Pisa e Bolonha, suspensas no ar, e ameaçando cair, a qualquer instante, com grande estrondo. Aqui, uma coluna quebrada e caída assume a aparência de um gladiador moribundo, um cristão martirizado. Ali, uma cornija semi-enterrada nos entulhos, recorda um leão agachando-se para saltar sobre um tigre ou um urso, e acolá, um monte de terra iluminado pelos raios que atravessaram uma fenda no muro parece um elefante prestes a executar extraordinárias evoluções ao comando de seu treinador. As plantas e flores que recobrem cada porção da ruína, e se movem de um lado para outro à brisa suave,
trazem à memória o movimento das massas que lotavam estas desoladas arquibancadas. Entramos, inadvertidamente, no domínio dos poetas. O Coliseu à luz do luar é um tema sagrado para as musas. A prosa dos historiadores é fria e insípida, se comparada aos sublimes versos de Byron e Monckton Milnes. Daremos um extrato destes dois escritores. Deixemos que a beleza e o poder de suas penas emprestem a magnificência de uma cena de transformação a esta última página de nosso capítulo de tragédias, que é a alegria e a elevação dos sentidos, encontradas na leitura destes versos sublimes e eloquentes, façam o leitor esquecer as deficiências da pena que agora encerra seus labores de amor. Recordo-me que em minha juventude, quando eu vagava numa noite assim, estive dentro dos muros do Coliseu, em meio às principais relíquias da Roma todo-poderosa. As árvores que cresciam ao longo dos arcos quebrados ondulavam escuras na noite azul, e as estrelas brilhavam através das fendas da ruína. Ao longe zero cão de guarda latiu além do libre, e mais perto, do Palácio dos Césares, veio zero longo pio da coruja, e interruptamente, das distantes sentinelas, a canção vacilante começava e morria na brisa gentil. Alguns ciprestes além dos bancos gastos pelo tempo pareciam orlar o horizonte, embora estivessem ao alcance de um tiro de arco. Onde habitavam os Césares, e habitam os pássaros dissonantes da noite, em meio a um bosque que brota dos parapeitos nivelados, e entrelaça suas raízes com os pisos imperiais. A era usurpa o lugar dos loureiros, mas o sangue dos gladiadores circenses permanece, um nobre escombro em ruinosa perfeição. Enquanto as câmaras dos Césares e os salões augustos rastejam sobre a terra em decadência indistinta, e tu fizeste brilhar, rolar a luz sobre tudo isto, e lançar uma luz ampla e meiga que suavizou a austeridade venerável da áspera desolação, e preencheu, como era, mais uma vez, as fendas dos séculos, deixando aquela beleza que ainda era assim, e fazendo o que não era, até ao lugar tomar-se religião, e o coração transbordar com a mesma adoração dos grandes dos tempos antigos, os soberanos mortos que ainda testemunham, de suas urnas, a fé em Cristo. Manfred. Eu estive uma noite, na rica noite italiana, quando a lâmpada da lua esbanjava a luz, dentro do circo cuja enorme extensão, embora rachado e despedaçado por uma vida de mudanças, ainda estira à frente o seu vão não diminuído, contando da fraqueza e da força do homem. Aquela hora incerta que magnífico grande, quando a desolação parece mais desolada, não pensei nas multidões impetuosas de outrora, que enchiam com estrondo o vasto corredor. Aqueles caçadores de prazeres ferozes são passados, e bandos após bandos têm pisado o lugar onde eles jazem. Mas onde está ele que permanecia tão forte e corajoso, em sua grossa armadura de ouro resistente traço cuja compleição maciça, radiante como o sol, batizou sorrindo a sua glória com o próprio nome, colossal. Do dia esta sublime ilusão esquivou-se, deixando um pedestal, enrodilhado de erva daninha, vazio de seu lugar elevado, o memorial solitário. E é este o milagre do poder imperial, o eleito de sua tutela, ora a hora, seguindo sua sentença. E Roma animada, desperta, mãe fraca, orfanada como tu és, para arrancar ao fado este sórdido benefício de vida alongada, de vida mais desnatural, que não é vida como a que tu estavas acostumada a viver. Ou antes resistir por teu ermo verde, como sobre a areia sarapintada de palmeiras, velho Tadmor, não escondendo a sua morte, uma tumba. Habitado por sons de vida é todavia uma tumba. Então, daquela cena de um chão polvilhado de destroços, que a arcada confina no vigamento, volvi lentamente os olhos ao redor, e fixeis onde se viu uma longa sombra esparsa, estirada sobre a relva, a sombra da cruz, que permanecia uma simples forma, de madeira rude, não entalhada, erguendo ereta e firme a cabeça humilde em meio àquela pompa de ruína. Entre os mortos um sinal de vida silencioso. O mistério da existência imortal de Roma fez-se claro para mim. Fim. Contracapa. A história da famosa Arena de Roma, onde milhares de cristãos primitivos encontraram um fim cruel e sangrento. Porém, muito mais que isto, é a história de famosos e santos heróis de Cristo, que aceitaram de bom grado a morte, testemunhando da verdade da fé apostólica. De fato, ele mostra a vida autêntica dos primeiros santos e mártires. Aqui acham-se relatados os suplícios de mártires notáveis,
como Inácio, o bispo de Antioquia, a menina Priscila, Crisanto e Daria, Estevão, Vítor e seus companheiros, Abdon e Sênem, os reis persas, Eleutério, o jovem bispo, Alexander, Hipólito, o pequeno Marino, a jovem Martina, e muitos outros. Arquitetado por um cristão, e construído no primeiro século por judeus escravizados após a queda de Jerusalém, o famoso Coliseu Romano foi palco não apenas de inenarráveis crueldades, também de incríveis milagres e conversões. Lendo os edificantes testemunhos de fé demonstrados nesta arena, no início da era cristã, em Roma, você entenderá como Deus pode escolher e tornar memorável um acontecimento. O autor, A.J. Oreli, historiador da Igreja, viveu no século XIX.